Escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e a sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao coração de toda essa igreja, Pai. Daqueles que estão em casa assistindo, Senhor, o culto e estarão também acompanhando essa mensagem. Que o Teu Espírito possa também tocar esses corações. Usa a minha vida, Senhor. Sou apenas um vaso nas Tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar e trabalhar dois fatores básicos que moldam a nossa maneira de entender o propósito de Deus nesse salmo. Primeiro é o contexto do Salmo 73. Asaf, ele descreve aqui uma experiência pelo qual todos nós já passamos uma vez ou outra. Nós olhamos à nossa volta e parece que os homens maus prosperam, enquanto os homens bons sofrem. As pessoas que não conhecem nem amam a Deus, que não estão preocupadas com viver a maneira de Deus, mas vivem de qualquer maneira, estão indo bem na sua vida e, independente da sua maneira egoísta, arrogante, parecem ter uma vida livre de problemas. Eu gostaria de trabalhar hoje, a partir do olhar aqui do Salmo 73, como nós enxergamos uma vida pela perspectiva de Deus. Ver a vida do ponto de vista da eternidade. Olhando o Salmo 73. E aqui, Asaf, ele está num momento de crise. Ele olha à sua volta e parece que as pessoas boas e que temem ao Senhor estão sofrendo. E os homens maus, eles estão prosperando. Quem de nós, em algum momento, não parou para perguntar: o que está de errado nessa situação? As promessas de Deus, elas são seguras, elas são dignas de confiança. Então, como eu vou entender aqui o sucesso dos perversos e o sofrimento dos justos? E o Salmo 73, ele nos mostra essa questão crucial
e vai nos trazer algumas diretrizes aqui, práticas, para entendermos as diversas circunstâncias da vida. O Salmo 73 é um salmo, ele é um poema sobre o relacionamento mais significativo da vida, que é o nosso relacionamento com Deus. Os salmos é interessante porque eles revelam uma grande variedade de expressões da alma. Os salmos, eles falam de alegria, eles falam de paz, eles falam de desespero também. Eles falam de ira, mas eles também falam de consolo. E à medida em que os autores, eles vivem intensamente essas experiências, eles respondem ao Senhor, a Deus, em meio às várias situações da vida. E o Salmo 73 aqui é um lamento. O salmista, ele está clamando pelo socorro de Deus no meio de uma grande aflição. E ele expressa estar confuso, sem entender muito bem o que está acontecendo. Ele tem dúvida, ele tem medo, ele tem inveja, e ele está irado com tudo o que está acontecendo. O Salmo 73, ele vai exibir para nós de forma honesta as lutas da alma e o processo que leva à solução do conflito. Esse salmo ele vai nos ensinar, irmãos, a conhecer a Deus, a olhar a vida pela perspectiva de Deus. E eu gostaria de abordar algumas soluções práticas para a nossa vida. Primeira é que nós precisamos, irmãos, examinar o foco. Muitas pessoas interpretam a bondade de Deus com base nas coisas temporais, nas coisas daqui, nas coisas imediatas. O foco são as coisas físicas, são as coisas temporais. E se nós focamos a nossa vida com as coisas daqui, nós não vamos entender muitas vezes o que Deus está fazendo, porque a nossa motivação está errada. Eu terei inveja, por exemplo, do incrédulo. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é trocar Deus pelas coisas. É trocar Deus pelas criaturas. A tendência, muitas vezes, é definirmos a vida com relação às coisas. E essa tentativa de definir a vida com relação às coisas daqui, vai direto a essa questão da luta contra o pecado. Romanos, no capítulo 1, no verso 25, diz, olha, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Paulo, ele fala, eles mudaram, eles trocaram. E quando nós fazemos isso, nós estamos definindo aqui que vida abundante é uma experiência satisfatória apenas no presente. Quer isso signifique saúde, quer isso signifique amizades, quer isso signifique família, sucesso financeiro, ou aquele senso de bem-estar emocional. Nós trocamos o plano de Deus pelas coisas. E Asaf lutou contra isso. Quando ele chega ao ponto de invejar a vida dos perversos. O Salmo 73, ele vai destacar para nós alguns sintomas de fixar os olhos nas coisas visíveis. Veja, no verso 3,
você vai entender que ele diz o porquê que ele está enfrentando essa crise. Porque ele diz, eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Há uma luta contra a inveja. Há uma luta contra essa dúvida, essa confusão, porque no verso 16 ele diz, quando eu tentei entender tudo isso, toda essa situação que está acontecendo na minha vida, eu achei muito difícil para mim. Se você observar a conclusão do Salmo, não são os últimos versículos. A conclusão do Salmo para mim é o verso 1. A poesia judaica ela é muito interessante, porque ele começa o Salmo trazendo uma declaração que é contundente para nós. Ele faz uma afirmação, ele diz, certamente Deus é o quê? Deus é bom. Certamente Deus é bom, mas eu estou na crise. Certamente Deus é bom, mas eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida. Eu não estou entendendo muitas coisas que estão acontecendo ao meu redor. E esse é o grande perigo de você concluir erroneamente que a bênção de Deus tem a ver com as coisas daqui, com apenas felicidade no presente, com uma vida livre de sofrimento. Asaf, ele está dizendo, olha, eu estou vendo pessoas perversas, tendo sucesso, e eu estou sofrendo, eu estou confuso. Eu vou à igreja, eu estudo a palavra, eu procuro viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, mas eu estou vendo as pessoas em volta e elas estão se dando muito bem. Ele teve que lutar contra o desânimo. Verso 14, ele fala, no verso 14 ele diz, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se a bondade de Deus significa que eu devo experimentar uma vida de felicidade pessoal e bem-estar, eu perco toda a motivação para obedecer o Senhor. Eu não vou ter vontade de orar, eu não vou ter vontade de participar do culto. Eu me afasto da comunhão da igreja. Veja, Asaf, ele teve que lutar contra a ira. Poxa, eu conheço a palavra de Deus, mas isso está distante da minha vida prática, da minha prática de vida. E a maior parte das pessoas, ela não procura lidar com a questão mais crucial da vida, que são as questões do coração. A maioria das pessoas tem o foco naquilo que é externo. Irmãos, o pecado, ele é enganador. Nós precisamos romper a barreira do engano e examinar os nossos corações. A segunda coisa que nós precisamos entender, além de examinar o nosso foco, é que nós precisamos examinar as nossas conclusões. O que eu quero dizer aqui com conclusões? Conclusões são ideias que você crê. As pessoas têm ideias e assumem essas ideias como verdadeiras. Asaf, ele vai dizer no verso 13, ele diz o seguinte, olha, certamente foi-me inútil manter o coração puro. Ele chegou numa fase da vida dele que ele falou, olha, eu quase perdi a fé. Eu quase joguei a toalha. Eu quase abandonei tudo.
Eu perdi meu tempo tentando manter o meu coração puro. É inútil isso. É inútil obedecer a Deus. O que eu recebi como resultado de toda a minha fé, de toda a minha obediência? Interessante, as pessoas criaram uma ideia errada. E aqui é bem interessante isso, porque é muito da ideia judaica. Olha, se Deus é bom, Ele vai abençoar os justos e vai punir os perversos. Os perversos têm sido abençoados por Deus, enquanto os justos estão sofrendo. Então Deus não é bom. Lembra de Jó? O que o inimigo falou para o Senhor? Se o Senhor deixar de rodear Jó de bênçãos, o que ele vai fazer? Ele vai amaldiçoar o Senhor. A maioria das pessoas quer ver resultados. Eles querem que o seu serviço a Deus resulte em uma boa família, em uma boa esposa, um bom marido, bons filhos, uma boa casa, uma boa vida financeira. Mas Deus está trabalhando, irmãos, em algo muito maior. Deus está trabalhando na nossa vida em algo muito mais profundo. Deus está trabalhando para nos aperfeiçoar. Amém? É isso que Deus está fazendo. Deus está trabalhando para nos libertar da nossa escravidão, dos nossos desejos, da nossa natureza pecaminosa. Então, o processo de provações e sofrimento não é nenhuma indicação aqui de que Deus desistiu de nós, ou que Ele não é bom. As provações, as perdas, os sofrimentos demonstram muitas vezes o seu amor inabalável, fiel e redentor. Ele nos ama tanto que mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, Ele não abandona o plano dEle, até que Ele seja completo na nossa vida. Então nós precisamos avaliar, irmãos, as nossas conclusões. Conclusões sobre o nosso passado, conclusões da nossa situação atual, e conclusões que nós temos sobre o nosso futuro. Deus e o que Ele está fazendo na nossa vida é algo muito maior. Se essas conclusões elas não forem bíblicas, há pouca esperança que vamos responder biblicamente às situações que Deus coloca para nós. Ou a Bíblia, irmãos, ela explica a minha vida, ou outras coisas vão explicar. A palavra de Deus ela tem que ser o grande intérprete da nossa vida. Amém? É ela que tem que falar para nós. Mas infelizmente, as experiências interpretadas de forma errada, elas têm mais autoridade muitas vezes. E cada vez que as experiências parecem contradizer aqui as conclusões das Escrituras, a sua confiança e o uso prático, a sua vida prática na palavra de Deus, elas vão enfraquecendo também. Nós precisamos examinar o nosso foco, nós precisamos examinar as nossas conclusões. Se elas são bíblicas, se elas têm apoio na palavra do Senhor. De que forma você vai responder aos problemas da sua vida? Nós precisamos responder biblicamente.
Terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós precisamos ver a vida pela perspectiva da eternidade. Algo marcante com respeito à maneira típica aqui de pensar sobre a vida é o fato de você deixar de lado a perspectiva mais crucial. Qual é a perspectiva mais crucial? É a eternidade. É impossível compreender biblicamente o que acontece se não levarmos em consideração a eternidade. O Salmo 73, ele faz uma reviravolta aqui. E é uma reviravolta dramática. No verso 17, Asaf começa a considerar aqui o destino e olhar a vida por uma outra perspectiva. Ele diz no verso 17: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O grande problema de muitas pessoas é ter apenas uma visão unilateral da vida. E olharmos a vida apenas por um prisma. Mas agora Deus vai mostrar para ele a realidade completa. Irmãos, é maravilhoso, porque Asaf agora ele começa a considerar o destino e olhar a vida por essa perspectiva. Como é que a eternidade ela vai influenciar a minha maneira de ver a vida? Porque a eternidade ela vai nos confrontar com a ilusão da permanência das coisas terrenas. De achar que a nossa vida, comparada com a dos que não temem a Deus, ela é inferior. Mas quando os nossos olhos levam a sério a perspectiva do Salmo 73, o resultado aqui é uma grande diferença na maneira de você lidar com a vida. Asaf, ele usa duas metáforas aqui para descrever a ilusão da permanência das coisas daqui, das coisas terrenas. Ele diz que os ímpios estão de pé em lugares escorregadios. Eles podem estar de pé agora, mas eles vão cair. É como a pessoa que está andando no gelo com sapatos comuns. Uma hora ele vai cair. É muito importante porque eu vejo muitas pessoas, nesse tempo que nós estamos vivendo de política no Brasil, as pessoas, por onde você vai, elas estão revoltadas, até mesmo dentro da igreja. Pastor, você não está vendo o que está acontecendo? Olha, parece que essas pessoas, nada acontece com elas. Asaf também tinha essa ideia. A saúde deles é boa. Eles comem muito bem, eles têm muito dinheiro. Parece que nada de mal acontece com eles. Mas Deus mostra para Asaf que essas pessoas que acham que estão indo muito bem, uma hora elas vão cair. E Asaf compara a vida do perverso como um sonho, uma fantasia. Parece com uma vida real, mas é uma fantasia passageira. Assim é a vida de muitas pessoas. A felicidade no mundo, ela parece que é real. Mas quando você fala de eternidade com a pessoa, ela diz, olha, isso que você está falando de eternidade parece um sonho. Elas anseiam pelo sonho e têm pouca atração pelas glórias da eternidade. Irmãos, Deus está trabalhando para nos dar aquilo que é eterno. Amém? É isso que Deus está fazendo na nossa vida. Eterno. Deus está trabalhando para mudar os nossos corações.
É isso que Deus está fazendo. Então, por isso nós precisamos olhar a vida pela perspectiva da eternidade. Interessante como Salomão, ele, no momento da sua vida, ele começa a fazer uma reflexão. No livro de Eclesiastes, ele começa a fazer uma reflexão sobre a vida. E ele diz assim, olha, é melhor você estar no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa. Ele não fala isso? Por quê? Porque no lugar onde há luto, as pessoas fazem uma reflexão do quê? Da sua própria vida. Ali elas estão diante de uma pessoa que partiu. E elas fazem uma reflexão de como elas estão vivendo. E do que é a vida. Por isso nós precisamos ver a vida por uma outra perspectiva, que é a perspectiva da eternidade, daquilo que é eterno. E por último, irmãos, nós precisamos focalizar nas riquezas da redenção. A partir do verso 23, eu quero que você acompanhe comigo. O verso 23 diz assim: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Mas antes eu queria voltar um pouquinho. Porque Asaf vai chegar num momento aqui com Deus, e ele vai para o santuário, e aí não sabe se ao certo se era realmente, literalmente o santuário, mas era um lugar onde ele estava. Mas o que é mais importante é que nessa busca por Deus, ele não tentou resolver a sua situação, a sua inveja, a sua ira, a sua confusão, a sua dúvida, o seu medo, com estratégias humanas. Ele leva tudo isso para o Senhor. E o interessante é que ele teve que buscar nas Escrituras o que Deus fala sobre tudo isso. O que Deus tem para falar sobre essas coisas que eu estou sentindo nesse momento. E aí, voltando um pouquinho no texto, no verso 21, ele diz: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha, eu nunca vi ninguém fazer uma oração dessa. Em outras traduções, diz assim: eu agi como uma besta. Você já falou para Deus assim? Você já falou para o Senhor assim: Senhor, eu sou uma besta. Sabe por quê, Senhor, eu sou uma besta? Porque eu tive o desejo de viver a vida dos perversos. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu desejava ter a vida deles. Eu ansiava por isso. Por isso eu tinha inveja deles. Eu tinha inveja da vida que eles levavam. Senhor, eu agi como um tolo. Eu agi como uma besta. Eu agi como um animal irracional. Aí ele continua dizendo: contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Aqui a vida de Asaf dá uma reviravolta muito grande. Ele chega a uma conclusão na sua vida, e é uma conclusão maravilhosa, porque ele começa a compreender que Deus sempre esteve com ele. Deus estava com ele quando ele estava com dúvida, Deus estava com ele quando ele estava confuso, quando ele estava com inveja, até o momento da adoração. Ele diz: o Senhor esteve sempre comigo. O Senhor esteve sempre comigo. Quando eu estava sentindo essas coisas no meu coração, o Senhor estava comigo.
Maravilhoso, irmãos. Se eu não devo me concentrar nas coisas desse mundo, nem comparar a minha vida com a do perverso, no que eu tenho que me concentrar, pastor? Esse é o ponto final do Salmo 73. O que eu possuo me torna rico? Não. O que me torna rico não é o que eu possuo, não são as coisas materiais. Eu sou rico por causa de um relacionamento com a pessoa que está sempre comigo. O seu nome é Jesus. Eu olho para os perversos e Asaf está dizendo, olha, eu posso dizer, sim, eles têm circunstâncias livres de problemas, de fardos. Sim, eles sempre parecem ter suas riquezas, mas eu tenho Deus agora. Eu tenho o Senhor. Eu sou sustentado pela sua mão direita. Eu sou guiado pelo seu conselho. Então, quando o meu coração está fraquejando, Ele é a minha força. Então, o Salmo 73, ele é um aviso de como a perspectiva de um crente pode estar errada. Como o olhar do crente pode estar errado, de olhar a vida, de entender a vida biblicamente, sem murmuração. O que nós podemos concluir aqui, irmãos? Nós temos que concluir o seguinte: Deus, Ele quer que o seu povo, que a sua igreja, coloque as suas esperanças somente nele. Você está aqui hoje, meu querido. Deus sabe o que você está passando, dúvidas no seu coração, de decisões que você precisa tomar. Às vezes você está realmente confuso sobre o que está acontecendo na sua vida. Mas o chamado aqui hoje é para que você coloque a sua esperança em Deus. Examine o foco da sua vida. Porque muitas vezes as pessoas acham que o problema está lá fora. Mas às vezes, e a maioria das vezes, o problema não está lá fora. A guerra que está acontecendo não é lá fora, é dentro do seu coração. O que Deus quer fazer conosco? O que Deus quer fazer com a gente? Deus quer mudar os nossos corações. Então, o chamado aqui hoje é: examine o foco da sua vida. Examine as suas conclusões. Quais são as conclusões que você está tendo sobre as várias situações que estão acontecendo na sua vida? Como você está respondendo a elas? Isso nos ajuda, irmãos, a enfrentarmos tribulações. Isso nos ajuda a enfrentarmos provações. Isso nos ajuda a enfrentarmos dificuldades. É a resposta que vamos dar a todas essas circunstâncias. Veja a vida pela perspectiva da eternidade, daquilo que é eterno. E ver a vida pela perspectiva da eternidade vai nos ajudar a enfrentar esse mundo, essa sociedade. Independente da situação, a desejarmos e ansiarmos pela volta de Cristo e proclamarmos o Evangelho. A não desanimarmos, a desejarmos estar em comunhão com a igreja, a desejarmos estar em comunhão com os irmãos, a de nos fortalecermos na palavra, a buscarmos a Deus em oração, vendo a vida por um outro foco. Porque senão, irmãos, se as nossas conclusões forem erradas, a gente vai desanimar. A gente vai desanimar. Não valeu a pena ser um bom rapaz. Não valeu a pena. Que adiantou? Não, meu irmão. Nós temos que focar a nossa vida nas riquezas da redenção. Amém?
Que Deus nos abençoe poderosamente. Que Deus possa trabalhar no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Talvez você entrou aqui confuso, com uma perspectiva talvez errada. Mas hoje é um chamado para fazermos uma revisão na nossa vida. Senhor, trabalha no meu coração. Tiago fala que existe uma guerra dentro de nós. Peça ao Senhor hoje, Senhor, trabalha no meu coração. Eu tenho tirado conclusões erradas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu passado, sobre a minha vida agora e também o meu futuro, Senhor. Coloque isso diante de Deus, faça como Asaf, ele foi na presença do Senhor. Ele levou tudo isso para Deus. Muitas vezes nós queremos trazer soluções humanas, achando que isso vai resolver o nosso problema. Leve tudo isso para o Senhor. Leve para Deus e diga para o Senhor, são essas